Bem-vindos à Origem Suprema. Hoje, atravessaremos os portões imponentes do século I a.C., um período marcado pela glória de vastos impérios e pelo som estridente das lâminas que anunciavam seu declínio. Prepare-se para testemunhar o auge e a ruína de civilizações que moldaram o destino da humanidade, enquanto os sonhos de dominação eram devorados pela traição, pela corrupção e pelo peso de suas próprias ambições. Os primeiros grandes impérios da humanidade alcançavam um poder inimaginável. Seus governantes, vistos como deuses ou representantes divinos, comandavam territórios vastos, com exércitos que pareciam invencíveis. Mas à medida que as coroas se tornavam mais pesadas, o equilíbrio entre glória e ruína se desfazia. Neste episódio, você verá como o desejo insaciável de conquista e controle trouxe tanto esplendor quanto destruição, marcando para sempre as páginas da história. O século I a.C. foi uma era de apogeu imperial. Roma, Pártia e a dinastia Han na China eram exemplos de civilizações que consolidaram seu poder de formas brilhantes, mas também cruéis. Estradas foram construídas, culturas foram assimiladas e exércitos ampliados. Cada império buscava não apenas conquistar terras, mas também criar legados eternos. Governantes como Júlio César e Cleópatra se destacaram, personificando a ambição e a astúcia que moldavam a política daquela época. Enquanto César expandia os limites de Roma com campanhas militares avassaladoras, Cleópatra usava sua inteligência e charme para forjar alianças que garantissem o poder do Egito. Mas o custo dessas expansões era alto. Com cada vitória, vinha a exploração, a destruição de culturas locais e a escravização de povos conquistados. A glória imperial dependia do sangue de milhões, e o peso dessa responsabilidade começava a corroer as bases de cada império. Dentro dos palácios, as intrigas eram tão mortais quanto os campos de batalha. Júlio César, apesar de suas conquistas, enfrentava inimigos dentro do Senado romano. O famoso ato de traição que levou à sua morte não foi apenas um golpe contra um líder, mas uma declaração de que o poder absoluto nunca era seguro. Enquanto isso, no Oriente, as dinastias chinesas lutavam contra suas próprias sombras. Conselheiros ambiciosos manipulavam imperadores, enquanto a corrupção corroía os fundamentos da administração pública. A fragilidade do poder tornava-se evidente, e cada líder precisava estar sempre vigilante, pois a próxima traição estava a um sussurro de distância. À medida que os impérios se expandiam, também cresciam as vozes de insatisfação. Povos conquistados começavam a se rebelar, cansados da opressão e das exigências fiscais insuportáveis. Na Judéia, o povo se levantava contra o domínio romano, enquanto nas fronteiras orientais, tribos bárbaras desafiavam o poder de Roma. Na China, os camponeses, explorados até o limite, iniciavam revoltas que abalavam as dinastias. O famoso Levante dos Turbantes Amarelos seria apenas um prenúncio das dificuldades que os impérios enfrentariam ao tentar controlar vastas populações com recursos limitados. Enquanto as armas sustentavam os impérios, a cultura e a religião eram usadas para legitimar o poder. Roma absorvia a mitologia dos povos conquistados, transformando suas crenças em ferramentas de controle. Cleópatra, por exemplo, utilizava sua associação com os deuses egípcios para reforçar sua autoridade. Na China, o confucionismo era a base para uma hierarquia social rígida, enquanto na Pártia, o zoroastrismo influenciava tanto a política quanto a guerra. No entanto, esses sistemas, ao mesmo tempo que unificavam, também geravam tensões. Minorias religiosas ou culturais frequentemente eram perseguidas, criando divisões que enfraqueciam os alicerces do poder. Como tudo na história, o auge dos impérios foi seguido por sua queda. Roma, embora ainda não tivesse ruído, já enfrentava divisões internas e o colapso econômico. Cleópatra, que sonhava em restaurar a glória do Egito, viu seus planos desmoronarem com a derrota de Marco Antônio e sua subsequente morte.
No Oriente, a dinastia Han enfrentava revoltas que marcariam o início de seu declínio. O padrão era claro. Quanto maior o império, maior a dificuldade de governar e mais certa a sua queda. A glória imperial era sempre efêmera, pois os mesmos fatores que levavam à ascensão, ambição, conquistas e centralização, também pavimentavam o caminho para a ruína. O século I a.C. foi uma era de contrastes, de conquistas magníficas e decadência devastadora. Os primeiros grandes impérios deixaram legados que moldariam o mundo por séculos, mas seus erros também servem como lembretes eternos de que o poder absoluto tem um custo insuportável. Inscrevam-se, compartilhem e continuem conosco nesta jornada pela história, desvendando como os sonhos de glória são sempre acompanhados por sombras de destruição. Porque a história da humanidade é um ciclo interminável de ambição, traição e renascimento. Até a próxima, nobres supremos.